Fala pessoal, mais um MesaCast aqui iniciando esse 2025, nosso primeiro episódio desse ano e hoje um episódio especial, primeira vez gravando em Bauru, com a empresa de Bauru, e a gente vai bater um papo sobre as tendências do agronegócio, tecnologia, enfim, e agradeço muito, André, pela possibilidade de a gente bater esse papo e melhor do que eu apresentá-lo, por favor, conte um pouquinho sobre você e, de novo, muito obrigado pela oportunidade aí. Obrigado, Luiz. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, a gente falar um pouco sobre a Breed, um pouco dessa história. Eu sou engenheiro agrônomo, focado em negócios agrícolas, há muito tempo trabalho no agro, há mais ou menos uns 15 anos, e a Breed é uma empresa que nasceu para fazer a ponte realmente entre algumas soluções e alguns clientes que a gente tem. Então a gente vê muito que é necessário que a gente tenha acesso para marcas novas e marcas que ainda não estão totalmente posicionadas no mercado, e é isso que a gente faz. A gente fala que a Breed gera negócios a partir dos nossos contatos e dos nossos parceiros. Legal. E trazendo um pouco mais específico, André, da sua trajetória, analisando um pouco via LinkedIn, das nossas conversas, mas você já esteve na ponta trabalhando tanto para quem vende máquina como para quem compra, né? Então, se você puder trazer um pouco desse contexto da sua trajetória profissional, formação e tudo mais. Legal. A minha visão de negócio como profissional sempre foi muito ampla. Eu nunca fui um profissional, um agrônomo de campo ou um agrônomo focado só em produção vegetal. Sempre foi para negócios mais amplos. Então, eu trabalhei desenvolvendo moléculas de herbicida, por exemplo, que é muito mais técnico, mas muito mais posicionamento. Fazendo sementes híbridas de milho, que aí é muita biotecnologia, mas sempre voltada a negócio, e também fazendo gestão do outsourcing de produção de cana, que foi realmente onde me trouxe uma visão de negócio mais forte e aí me fez ir para a área comercial, né? Eu acho que essa visão comercial sempre foi muito clara da minha parte, mas eu tive a oportunidade de ser gerente nacional de vendas de uma marca de máquinas agrícolas que me deu a oportunidade de fazer a construção de um time muito robusto do sul ao nordeste do Brasil. Então toda essa vivência e todo esse acesso ao mercado junto com as nossas conexões aqui trouxe a Breed tão robusta, com tanto acesso e com tanta visão de mercado. Eu sempre brinco que a Breed é uma empresa agro, mas com muita visão de negócios que não são do agro, e a gente soma isso de uma forma muito sinérgica para poder levar cada vez mais um agro moderno para algo que é tão sólido que são as operações agrícolas, né? E aí é claro que a Breed remete muito a do que eu sou, ao que eu faço. É claro que hoje a gente tem aqui, não sou só eu, né? A Breed não é só o André do Amaral, mas traz muito da minha visão, realmente, do meu background e do meu conhecimento do mercado. Legal. Eu acho que até uma curiosidade. Eu também sou engenheiro, só que engenheiro mecânico. Em algum momento ali eu também transitei para a área comercial. Uhum. Isso aconteceu contigo logo após a formação? Como que foi essa transição de um cara técnico, né? Formação, cálculo e etc., todas essas coisas, para a visão de negócio e hoje, enfim, desenvolvendo a própria empresa e tudo mais? Legal. Eu vim para o agro, né? Minha família, eu não tenho nenhuma ligação com o agronegócio antes de ser engenheiro agrônomo, né? Isso precisa ficar claro. E eu vim para o agro, né? Estudei agronomia por uma visão do business e não pela visão técnica ou paixão pelo campo, alguma coisa assim. Então, foi muito focado no business. E o agronegócio é muito técnico, então eu precisei de uma formação técnica muito robusta, muito estruturada para que eu chegasse nesse momento de olhar o negócio com conhecimento de causa, digamos assim. E essa transição, ela aconteceu tanto por uma natureza minha, que como eu olhava business, tinha que ir para a área comercial, quanto por entender que assim, a formação do engenheiro sempre vai ser técnica. Mas o que faz a gente crescer, eu brinco que eu tenho um amigo que fala isso, que é você leva o seu foguete para a órbita pela propulsão da técnica. Mas assim que você está em órbita, você tem que desacoplar o propulsor, porque senão você volta e cai. Então, uma vez você está em órbita, eu vi que eu tinha que desacoplar só da técnica e navegar os negócios. É assim que a Breed segue
segue adiante. Então essa visão. Mas eu posso dizer que eu trabalhei pelo menos 5 anos no mercado para fazer uma transição exclusiva para a área comercial. Legal, legal. E até um pouquinho ainda mais sobre a Bridge. Vocês hoje têm um foco no agronegócio, qual que é o próprio significado aí da marca, como que transita, como que podemos contar com a Bridge no sentido de negócio, de desenvolvimento, de mercado, enfim? Olha, Luiz, muita empresa fora do agro nos procura. Né? Principalmente não pelo que a gente faz, mas pelo como a gente faz. Para mim isso é o mais importante. A gente vê o negócio não só para fazer dinheiro, levar progresso, mas assim, quais as relações que a gente constrói e de que forma que a gente quer ser lembrado. Então, por isso, outras empresas que não são no agronegócio nos buscam, mas o nosso foco é agro. A gente tem a intenção de trabalhar no agro, porque o agro é muito rico, é muito amplo e essa é uma vocação nacional. Então, a gente acredita que ali tem muito fruto para a gente colher. E o que a gente faz realmente é unir as duas pontas. Então, nós temos 2 clientes. As indústrias que ou a gente representa, ou a gente está fazendo os projetos, e os clientes finais, que é quem vai usar os produtos dos nossos clientes. Então a gente tem uma responsabilidade dupla, que é nós levarmos a solução para os 2 lados. Então eu brinco que a Bridge é uma ponte sólida, estruturada, com os 2 lados muito robustos e com uma via de mão dupla. Ela não é só uma via, né, que leva para um lado só. É uma mão dupla e a gente está ali regulando isso no bom sentido da palavra, de modo a gente 2 mais 2 não ser 4, ser 10 e a gente ter as relações cada vez mais sinérgicas com nossos parceiros. Legal. E é claro que quando, assim, pensando em negócio, modelo de negócio, cara, o agro é gigantesco, né? Tem muita oportunidade, mas em termos de perfil de cliente, com quem que a Bridge quer trabalhar? Qualquer um levanta a mão, tá aqui e conta com vocês, ou tem um perfil declarado? Como que funciona esse processo? Esse é um ponto muito importante e interessante, Luiz. Bom, a Bridge não é um hub, primeiro ponto, que assim, a empresa se cadastra e paga algo e está aqui conosco, não é isso. A gente tem que acreditar na solução do nosso cliente, entender que nós temos acesso e a gente consegue levar ele para o mercado. Então a gente tem que acreditar muito, né? Nós temos que acreditar no projeto, tem que ter sinergia com o que nós já trabalhamos, que são as agroindústrias, principalmente usinas, empresas do setor florestal, fundos de investimentos, mas sempre negócios que nós vemos com alto potencial de fazer grandes negócios, até por isso a gente trabalha com um portfólio, digamos que reduzido, para dar a devida atenção para cada projeto. Legal, mas em termos até de tamanho de empresa, caso vocês analisem, por exemplo, que há sinergia no sentido até de propósito, porque o que você declarou é isso. Sim. Uma startup no agronegócio tem potencial para ser assistida por vocês, ou já tem um porte, um tamanho? A gente enxerga que hoje uma empresa que tenha um olhar de faturar menos de 10 milhões de reais por ano não seria um parceiro da Bridge, não por não ter possibilidade, mas pela escala não justificar um projeto grande. Então nós temos clientes que faturam 300 milhões por ano, ou tem clientes que ainda não faturam nem 100 milhões por ano, mas têm o potencial de. E a gente faz parte dessa curva de crescimento e vai junto com eles de modo a navegar esse horizonte que a gente conhece, né? A gente sabe fazer muito bem esse acesso ao mercado. Então, quando nós vemos o potencial de crescimento para chegar aí nesses 9 dígitos de faturamento, faz sentido para nós e a gente tá junto. Tá, legal. Eu vou até agora talvez aprofundando um pouco mais na questão do agro, declarar o porquê que a Santi também trabalha com o agro, né? A gente tem um foco bem forte em indústrias, né? Comentou sobre usinas, mas também máquinas e implementos agrícolas, mas trazendo alguns números do agro que nos faz olhar com bastante carinho e até especializar internamente em termos de engenharia o porquê que a gente trabalha nesse segmento, né? Se a gente pega o agro no Brasil, até referenciando o professor Marcos Neves, né? Ele comenta que o agro no Brasil ele representa 1/3 do PIB, 1/3 do emprego, mais de 50% do que o Brasil vende ao exterior, 40% da produção de soja mundial, 50% da compra de açúcar, 30% do café, líder em produção e exportação de soja, açúcar, café e suco de laranja, vice-líder em produção e líder em carne bovina,
líder em exportação de carne de frango, milho, celulose, fumo, etc, etc, etc. Assim, fica claro o tamanho e a relevância, né, pro agro brasileiro e as oportunidades que se tem para quem quer trabalhar nesse segmento, mas queria entender um pouco da sua leitura, né, do agro brasileiro, a que se deve isso no sentido desses números, né, no Brasil. A gente tem tantos desafios no Brasil e mesmo assim, cara, ano após ano a gente vê tendo mais relevância. Qual que é o balanço que você faz, como que você enxerga o segmento? Sim, a minha leitura é uma leitura aí num aspecto técnico e visão de negócio é o seguinte, primeiro que o Brasil é um país continental, né? O tamanho do Brasil, a gente tem 20, 30 Brasis no mesmo país. Depois existe uma vocação natural, né? A gente é vocacionado primeiro por ter bastante área agricultável, por a gente estar num ambiente tropical, por ter bastante água, que tem países que têm esses fatores, mas não tem água, e isso possibilita que a gente faça 2 a 3 safras em alguns lugares do Brasil. Então, se pegar outros países grandes, competentes em agricultura, exemplo, Estados Unidos, tem neve, então por isso só tem uma safra. Então a gente tem essa competência, é claro que territorial, geográfica, climática, ambiental, e também tem a competência, levando tudo isso em consideração, o Brasil se capacitou muito nas últimas décadas em trazer eficiência para o sistema produtivo e atingir esses números que você comentou, né? Então é dessa forma que eu vejo, da mesma forma que tem outros países que têm mais vocação para a tecnologia ou para extração mineral, dando alguns exemplos que eu entendo que tem muita competência envolvida, tem muita gente boa, mas também a gente tem que entender que nós temos recursos naturais e ambientais para isso, né? Não é só uma questão de competência técnica, mas também a natureza nos ajudou bastante. Com certeza, com certeza. E até trazendo um pouco dessa questão técnica, né? Se a gente pega o perfil, por exemplo, das empresas de máquinas e implementos agrícolas do Brasil, né? São empresas muitas vezes com algumas gerações, né, que lá atrás desenvolveram seus primeiros implementos e assim por diante, e foram, vamos dizer, se especializando cada vez mais em Brasil, né? Aproveitando, por exemplo, essa pujança territorial e esse privilégio que temos com relação a território mesmo, né? Capacidade de produzir e assim por diante. Mas o quanto que você vê assim, o próprio perfil da empresa, quem são quem provê, por exemplo, tecnologia, influenciando isso? Porque a gente ouve muito, você vai numa AgriShow, numa Agritécnica, por exemplo, de que, cara, o Brasil ele tem um agro muito competitivo, é o mais competitivo do mundo, etc. Cara, qual que é o balanço que você faz entre privilégio de território, né, e também capacidade técnica, traçando esse perfil de empresa que a gente tem hoje que fornece equipamentos? Legal. Quando a gente fala nesse benefício geográfico que a gente tem e tudo mais, a gente também padece por abundância. Então, o fato de ter muita água, muita terra e tudo mais, tem algumas dessas alavancas de produtividade que nós ainda não somos perfeitos e por isso que tem tanta oportunidade e por isso que a gente acredita tanto enquanto Bridge no agro. O que eu vejo, muitas das máquinas que estão no Brasil hoje, elas vêm para trabalhar com soja, milho e algodão e são tecnologias que vêm dos Estados Unidos. Empresas do setor florestal, de colheita florestal, enfim, desse setor, vêm da Europa. Então, assim, a gente ainda importa muita tecnologia, o que não é ruim, é perfeito, mas em alguns momentos nós percebemos que não dá para usar essas máquinas no Brasil da mesma forma que lá fora. Aí tem a tropicalização, aí tem as marcas novas, né, que têm surgido no Brasil, mas muito focado em implementos e menos em autopropelidos, menos em tração, né, menos em tratores, colhedoras e muito mais em soluções, digamos que mais simples, por serem mais leves, né, que são os implementos. E eu acredito que a competência do brasileiro associada a gente olhar agora essas questões de eficiência, estão surgindo novas marcas de máquinas brasileiras que vão desbancar algumas categorias dos produtos importados. Sejam eles americanos, europeus ou até algum chinês que opte por trabalhar no Brasil, mas que precise de um conhecimento técnico mais
mais interessante do brasileiro e do uso das máquinas. E aí um ponto interessante, né? A gente fala muito em agricultura digital e tudo mais, mas hoje nós vemos alguns indicadores que só 40% da tecnologia embarcada nas máquinas é usada de fato no campo. Então mostra para nós que tem uma curva de mão de obra que nós vamos ter que atingir e muita oportunidade nessa área, com certeza. Legal. Ainda sobre máquinas e implementos agrícolas, acho que trazendo um pouquinho do cenário que eu não sei se chega a ser contraditório, mas a gente vê o Brasil produzindo cada vez mais, ao mesmo tempo que, puxa, a indústria de máquinas e implementos agrícolas, para alguns segmentos, cara, menos 30 faz 3 anos, 4 anos quase. Vamos dizer, meio pós-pandemia aí, né? A que se deve, qual que é a leitura que você vê de durante e pós-pandemia em termos do segmento? Isso é legal o seu ponto, porque quem é do agro e quem conhece o mercado já sabia que isso aconteceria, né? Primeiro ponto é a gente entender que nós estamos vindo de um pós-pandemia, ainda tem uma ressaca pós-pandemia, tem uma cauda longa aí que a gente está vivendo. No momento da pandemia, muita empresa de produção vegetal e do agro entendeu que tinha que renovar a parque de máquinas e isso aconteceu por 2 fatores. Por as commodities estarem super valorizadas e o produtor rural ter se capitalizado muito, as agroindústrias terem ganhado muito dinheiro na pandemia, foi muito bom para todo o setor. Comprou-se muitas máquinas e agora a gente está no momento que a idade média das máquinas no Brasil é relativamente baixa. Então o pessoal estava capitalizado, comprou muita máquina e agora é o momento que dá para esperar, né? E nesse cenário atual, com juro muito alto e uma volta nos preços das commodities, é natural que o produtor olhe o parque de máquinas ou as empresas olhem o parque de máquinas e falem, eu estou com as minhas máquinas relativamente novas, não estou num bom momento de taxa de juros para fazer aquisição, e o agro roda muito comprando nesse modelo. Sim. Os subsídios não estão acontecendo da forma que imaginava-se e a receita está menor. Então é algo que a gente já esperava. É claro que algumas marcas navegam pior nesse mar e outras melhor, muito pela capacidade estratégica dos grupos e não só pelo mercado. Se eu fosse dizer nesse momento, pode parecer que nós estamos num momento ruim, mas é um momento bom, é que não é tão bom quanto os últimos X anos, pós-pandemia ou durante a pandemia, mas é um momento muito bom ainda de mercado, agro pujante no Brasil. Legal. E assim, é complicado ser engenheiro de obra pronta, né? Você comentou, por exemplo, sobre quem trabalha no agro, cara, tinha algumas evidências talvez ali de que esse era o normal, talvez a exceção foi o que aconteceu na pandemia, né? Exatamente. De você realmente ter um momento muito oportuno. Totalmente correto, visão totalmente correta. Aí a gente sabe que as empresas rurais, o produtor rural tem isso como cultura também. Você vem de 5 anos maravilhosos, de repente você tem 1 ano que não foi muito bom, ou 2 anos que não foi muito bom, parece que o mundo vai acabar. E não é isso. O agro fez muita receita, pôs muito dinheiro no bolso. O cenário agora não é bom, porque a taxa de juros está altíssima. Isso não viabiliza investimentos. Mas, né, é um contraponto dos últimos anos que estão vindo muito bem, né? Legal. E aí, até trazendo um ponto, previamente a gente até discutiu um pouco sobre isso, que talvez, assim, muito das empresas de máquinas e implementos agrícolas, elas até são mais, se consideram, inclusive, mais uma empresa de manufatura do que de produto, né? E eu acho, e pelo menos a visão que a gente tem é que cada vez mais as empresas precisam ser uma empresa de produto, eu digo em termos de entender que é core. Né? Como que você enxerga isso, modelo de gestão? Eu vou um pouco além até, Luiz, o que eu vejo, né? Produto hoje, se a gente for olhar o mercado de máquinas, dificilmente você vai ver um produto ruim. Dificilmente. O mercado é muito competente, tem muita gente boa, muita gente investindo dinheiro, mas muitas vezes o que falta é a visão final, que é o que a Bridge faz, que é você entender o mercado e ajustar modelo de negócio. Tá. Muitas vezes não é o que você vai vender, mas o como você vai vender, a maneira com que você vai vender. E não estou falando aqui só de mecanismos financeiros. Eu estou falando assim, precisa de concessionária? Sim e não. Precisa de distribuidor? Sim e não. Precisa de estoque? Sim ou não.
Tudo isso ele tem que ser posto na mesa. E não tem um negócio que seja replicável ao outro, né? Normalmente a gente está olhando por lá, tentando olhar o vizinho ou o concorrente, mas não funciona assim. Então você comentou do cenário olhar como manufatura, eu concordo, olha muito com indústria e pouco como produto, mas eu entendo que o mercado já olha muito como produto. O que ele não está entendendo é o entregável do produto. Então assim, o que esse produto entrega para o agricultor? A gente vê nas feiras todo mundo falando muito do produto, mas o que esse produto entrega? Qual que é o entregável? E hoje o entregável é redução de custos operacionais. Fazer uma saca de soja mais barata, fazer uma tonelada de cana mais barata, fazer a floresta mais barata. Isso é responsabilidade da ferramenta. Então eu quero sempre dizer que a máquina não é o fim, a máquina é o meio, é a ferramenta para a gente atingir isso. E aqui eu não estou ensinando ninguém a como fazer, porque essa é a nossa expertise. Tem como a gente fazer isso muito melhor do que as marcas e empresas estão fazendo. E aí que está o calcanhar de Aquiles do mercado hoje. Legal. Até um pouco ainda sobre modelo de negócio e talvez fazer um exercício que você comentou que não necessariamente deva ser feito, mas se você olha para outros mercados, desde celular, carro, apartamento, enfim, muito a questão de aluguel. Cara, você vê que essa é uma tendência de médio e longo prazo, aluguel de máquinas ao invés de compra de máquinas? Ou como que você enxerga? Isso já acontece com alguns players no mercado hoje, muito competentes, mas isso, conforme o juro sobe, e esse é o cenário de hoje, perde essa paridade, digamos assim. O mercado vem trabalhando muito aluguel de caminhões, muitos aluguéis de máquinas e tem especialistas muito grandes, né, no mercado hoje que trabalham exclusivamente com agro ou que tem uma vertente agro. Mas conforme o juro fica muito para cima, isso vai perdendo atratividade pelas marcas que vão contratar esse aluguel, para as agroindústrias que vão contratar esse aluguel. O que eu vejo de tendência hoje é especialistas operando áreas que não são core. Eu vou dar um exemplo. Hoje, se a gente olha uma agroindústria, a estrutura logística de uma agroindústria é tão complexa quanto uma transportadora, é tão complexa como uma empresa de ônibus. Então o que eu quero dizer? Não tem como uma usina, uma empresa da área florestal fazer uma gestão disso perfeita como uma transportadora faz, que seria a core dela. Então cada vez mais as usinas vão olhar que o core dela é produzir cana e produzir açúcar, etanol, energia, assim como as empresas de papel e celulose. E entender que o que tem grande empenho de capital, exemplo, transporte ou colheita e transbordo, essas operações serão feitas por especialistas. Então, passou por essa curva de terceirização ou de não primarização, de tirar de dentro da indústria e passar por um custo variável, levando para alguma contratação de serviço ou fazendo a contratação de aluguel, e agora está indo para o momento que serão contratadas empresas especialistas em logística para tirar essa cana da usina e levar da lavoura e levar até a esteira, ou tirar a floresta da área rural e levar até a indústria. Inclusive a gente tem cliente trabalhando isso, né? A gente está fazendo um trabalho muito robusto nessa área, porque a tendência é isso. Cada vez mais especialistas competentes com indicadores, KPIs perfeitos para reduzir esses custos. Cara, e quem está puxando esse carro no sentido de perfil de empresa que está, por exemplo, executando esse modelo já de especialista? O Brasil já está, isso já está acontecendo ou não? Porque, na verdade, assim, por exemplo, a Santi trabalha bastante com usinas, usinas de açúcar e álcool. A gente vai, muitas vezes, na operação, e uma caldeira que custa alguns milhões de reais, dólares e tudo mais, é operado, às vezes, por um operador, alguns operadores, que, às vezes, tem baixa especialização. Onde é que está esse ponto? Quem é que está puxando, por exemplo, essa tendência que você está comentando? Legal. Nesse ponto que você comentou, existe um desafio técnico no Brasil, né?
e a gente tem que, as marcas precisam trabalhar muito em capacitação. Isso é uma verdade, nós temos que olhar as pessoas, temos que olhar o nível de capacitação dessas pessoas, entendendo também que as pessoas cada vez menos estão disponíveis para trabalhar em condições que antes eram normais, né? Às vezes um trabalho numa lavoura e tudo mais, e hoje eles estão buscando posições mais tecnológicas e a gente precisa capacitá-las. O outro ponto é que o mercado é muito grande. Hoje, existem algumas empresas que elas estão olhando os negócios que elas gostariam de estar. Então, isso nos mostra que existem possibilidades para outra leva de empresas passar a atuar em mercados que tem poucos players. Então, nós estamos identificando essas oportunidades. É claro que existem agroindústrias mais aptas a isso, né, que tem mais apetite de parceria, mais apetite de construir projetos em conjunto, porque um projeto logístico da magnitude de uma usina, ele não é igual comprar uma garrafa d'água, né? É um negócio super complexo. Então nós estamos vendo algumas praças do Brasil com mais apetite para isso e empresas que têm a capacidade de atender essa demanda e fazer essa cruzada das oportunidades. Legal. Desculpa. Não, tranquilo. O outro ponto, né? A gente vê, talvez falando um pouco até específico do etanol, né? Mas a gente vê alguns mercados tradicionais no Brasil, por exemplo, o etanol, que antes a única fonte de etanol, assim, a nível de escala industrial era cana-de-açúcar, né? E hoje, cara, nos últimos 10 anos, a gente até bateu um papo sobre isso antes, o etanol do milho vem sendo tracionado e tudo mais. O que você vê em termos de tendência, vamos dizer, de novos produtos, de novas tecnologias, enfim, de uma maneira geral com relação ao agronegócio, ao próprio etanol? Tá bom. Isso é um ponto muito interessante e nós, como Bridge, estamos trabalhando bastante para entender mais o etanol de milho. Eu, como estudante de agronomia que fui há digamos que muitos anos, a gente olhava isso como se fosse algo só dos Estados Unidos. Não, os caras são doidos, estão fazendo lá etanol de milho e tal, mas isso não faz sentido no Brasil. Alguns números muito interessantes. Hoje, 22% do etanol produzido no Brasil já é de milho. Então é um número que nós precisamos falar e o setor sucroenergético precisa entender isso. A demanda por milho naturalmente está aumentando por SAF, né, questão de aviação, e também a oportunidade de o Mato Grosso, Centro-Oeste, consumir etanol nos automóveis leves. Um exemplo aqui no passado, como tinha toda essa carga logística de trazer, né, de levar o etanol do Sudeste ou de outro estado para o Mato Grosso, hoje o etanol já nasce lá, né, no milho. Então, nós estamos vendo outro número super interessante, aproximadamente 60% dos automóveis de ciclo Otto no Mato Grosso já rodam com etanol. E isso, poucos anos atrás, era gasolina. Isso vai mudar uma dinâmica até do transporte de gasolina, né, do transporte de diesel para o Centro-Oeste, porque agora tem o combustível nascendo lá no Mato Grosso, em Goiás, e é uma tendência muito interessante. A gente está vendo que nos próximos 8 anos vai dobrar a produção de etanol de milho no Mato Grosso. É importante mostrar não só ele, mas com ele vem o óleo de milho, vem o DDG, que inicialmente era um subproduto, né, e agora é uma das principais alavancas de receita também dessa indústria, que é a proteína vinda desse processo que vai para a nutrição animal. Então é todo um complexo agroindustrial que passa para levar um cenário energético diferente para o Brasil e também vai mudar a logística, vai mudar a distribuição e nós estamos bem atentos nisso porque é um mercado muito interessante para o Brasil. Legal. Até aprofundando um pouco ainda, talvez, como o Brasil, né, vamos dizer, em termos de posicionamento energético, igual você comentou. Como você entende que, por exemplo, existem algumas marcas de implementos que já declararam que os investimentos, por exemplo, vêm até para poder os caminhões, as máquinas serem movidas a etanol. Cara, isso é um ponto de inflexão importante em termos da própria logística da cadeia de suprimentos do Brasil. Pensando, assim, hoje o Brasil, em termos de etanol, globalmente já é muito importante, mas com essas novas tecnologias,
para o Brasil, né? Do etanol de milho, etanol de segunda geração e etc. Como que você entende que o Brasil deveria se posicionar como indústria frente a pressões, inclusive, de fora, no sentido de exportação, de produção, de preço, especificamente sobre o etanol? Legal. Bom, naturalmente com essa produção maior a gente tem que gerar novas demandas, né? Globalmente o etanol do Brasil é um super combustível, diferente do que se fala muito de outras fontes. O etanol é uma fonte que está pronta, a distribuição está pronta e tudo mais. Ela vai ser naturalmente a principal alavanca de algumas regiões, e quando a gente fala de agro, nós temos que entender que uma alavanca de redução de combustíveis fósseis é muito forte. Então a Bridge e os nossos clientes, nós estamos trabalhando muito na redução de combustíveis fósseis das máquinas, né? Tirar, né, o máximo de diesel, porque é bom para o nosso balanço de carbono, e o etanol vai ser a principal ferramenta para isso. O que eu tenho entendido, a gente está gerando novas demandas, o mundo está gerando novas demandas, e o mercado vai se autorregular. Eu vejo que o etanol vai seguir crescendo no Brasil e entretanto, nós precisamos cada vez mais dar visibilidade para ele. O que está acontecendo de muito interessante é que isso não está partindo de governo, isso está partindo da iniciativa privada, né? Então tem muitas empresas indo ao mercado, mostrando para o mundo inteiro, mostrando a competência do Brasil na produção de etanol, não só de cana, mas de milho também, e isso está abrindo novos horizontes. Então eu acredito muito nisso. A gente tem que torcer para não ter um novo pré-sal aí, para não arrebentar de novo. Eu entendo que não, eu vejo que assim, o mercado hoje ele tá seguindo, mas não tem uma descoberta do etanol, né? A gente não vai minerar etanol. Sim. O etanol ele precisa ser produzido, né? Tem que ter a segunda safra de milho para produzir. A gente sabe o tamanho das áreas que são possíveis de produzir etanol, então é meio que uma questão de entendimento dessa possibilidade de produção. É claro que vai aumentar a eficiência, as usinas de etanol de milho estão aumentando muito a eficiência, até porque elas são novas. Isso é um passo interessante quando comparado aos parques industriais de cana do Centro-Sul, principalmente do estado de São Paulo. São indústrias muito relevantes, porém já tem 70 anos, né, já tem 50 anos, com parques industriais um pouco mais antigos, enquanto etanol de milho são greenfields, são produções novas, parques industriais muito modernos que estão no ápice zero, né? da eficiência, e isso ajuda muito o cenário do etanol de milho. Legal. Voltando um pouco sobre máquinas e implementos agrícolas, e você trouxe um ponto que eu gostaria de talvez reforçar, né? Você falou sobre as empresas de máquinas e implementos agrícolas entenderem a máquina como ferramenta para poder atender as demandas do produtor. Eu acho que no final das contas é isso, né? Sim, sim. Até trouxe aqui alguns detalhes, tem uma pesquisa da SAI Brasil chamada Caminhos da Tecnologia do Agronegócio, Oportunidades, Desafios e Perspectivas. E eles fizeram um levantamento importante com os produtores do Brasil e destacaram lá entre 18 a 20 fatores que influenciam a compra de uma máquina. Eles destacaram assistência técnica e pós-venda, consumo de combustível e confiabilidade da marca. Como que você enxerga isso? Porque, na verdade, o que o produtor quer saber no final do dia? Qual que é a produtividade e rentabilidade? Qual é a relação entre fornecedor, marca e produto? Cara, eu estou operando aqui no Tocantins, no Mato Grosso. Cara, como é que você vai chegar até mim para garantir a disponibilidade do seu equipamento no dia a dia? Né? E qual que vai ser o meu custo operacional? Perfeito. Você destacaria outros fatores? Como que você baliza cada um desses? Legal. Essa pesquisa está correta. O primeiro ponto é a gente entender que o Brasil não é o estado de São Paulo. Então, imagina se nós já temos problema com o atendimento dos nossos automóveis nas concessionárias onde a gente faz revisão. Imagina uma máquina agrícola operando no interior de um estado um pouco mais distante. Então, a assistência técnica, muitas vezes, é a que faz a venda acontecer. Né? Se você tem uma boa assistência técnica, se você tem um bom atendimento, você vai ter grande parte da venda feita. Mas para isso, ninguém compra algo para ser consertado. Todo mundo espera que não dê problema. Então aí vem a confiabilidade, que veio o terceiro ponto que você comentou. E a terceira é o diesel, porque o diesel hoje encarece muitas operações. E o diesel reduz a receita, porque tem muitos programas ambientais que quando você
usa menos diesel, que é um caso do RenovaBio, por exemplo, que monetiza as áreas que produziu o etanol a partir da cana, né? Se você usa menos combustível fóssil, você tem mais CBIOS, que é a moeda do RenovaBio. Isso, então, custa dinheiro, né? Isso vale dinheiro. Então, isso é muito importante para o produtor também. Eu não vejo isso diferente, acredito que esses sejam os pontos. Aí, o quarto ponto que eu adicionaria é que as máquinas, elas cresceram. As máquinas, elas todas ficaram de um tamanho muito grande, todas elas buscando o máximo de eficiência, e hoje a gente vê que tem algumas categorias de máquinas muito grandes que elas estaticamente são eficientes. O que eu quero dizer? Cabe 30 toneladas, mas dinamicamente, por hora de trabalho, por dia de trabalho, por ciclo, ela não é a mais eficiente. Então tem algumas categorias partindo para o downsizing, que é, exemplo, nós temos uma linha de pulverizadores elétricos autônomos, que eles são menores, você vai ter que usar mais equipamentos, porém, o fato de ter mais equipamentos menores vai te dar uma autonomia, uma eficiência operacional muito maior no campo, vai reduzir os seus custos operacionais, reduzir o combustível, porque parte do pressuposto eu vou falar de foguete de novo, né? Mas brincando aqui, existe a teoria do foguete, que quanto maior o foguete, mais combustível ele precisa, mais pesado ele precisa, e vai chegando uma hora que ele se torna ineficiente nessa curva. E aí você precisa partir para o downsizing, trabalhar equipamentos que precisem de menos energia para ter mais eficiência e ter um ponto ótimo de trabalho ali. E aí vem também o quarto ponto que eu vejo como necessário, e isso está acontecendo e a Bridge trabalha muito, que é ver a correlação máquina-solo. Porque ano passado, aqui eu vou falar um pouco mais de uma área mais agronômica, a gente olhava só a química do solo. Hoje está muito claro que a química do solo, ela só funciona se ela tiver um contexto biológico muito forte no solo, que é você ter ar no solo, é que você tem água no solo, para você ter acesso aos nutrientes que estão vinculados à parte química. E também ter uma física do solo de acordo com a realidade daquele solo. Então, se você tem máquinas muito pesadas, você tem compactação, que você tira o oxigênio do solo, você não permite água nesse solo e você não vai ter acesso aos nutrientes. O que eu quero dizer? Máquinas maiores, maior impacto ao solo. Máquinas menores, menor impacto ao solo. Essa correlação solo-máquina, eu diria que nos próximos 20 anos a gente vai olhar muito e nós vamos ver categorias reduzindo de tamanho. É muito interessante isso, porque, de novo, acho que volta... o mercado veio querendo aumentar as capacidades de máquinas e hoje está olhando muito mais para vários outros parâmetros, né? Até trazendo um pouco da discussão que a gente teve inicialmente. Cara, o quanto que para o planejamento, para o negócio das empresas de máquinas e implementos nos próximos anos, elas devem cada vez mais olhar para produto, no sentido de desenvolvimento, de tecnologias, para poder atender, por exemplo, esses requisitos. Porque até depois, queria uma definição sua de agricultura de precisão, mas, por exemplo, a Santi, quando a gente vai para o mercado entender o contexto de máquinas e implementos agrícolas e do produtor, o cara chega para mim e fala assim, Luiz, eu gostaria de uma máquina com mais disponibilidade, com menor custo operacional, e eu queria saber assim, a quantidade de NPK numa certa região, quanto que o implemento consegue me dar precisão de entregar aquela condição para o solo. Ou seja, cada vez mais aproveitar os insumos, que cada vez estão mais caros, e indo para esse caminho. De novo, parece uma retomada de capacidades, né, de tamanhos de equipamentos, mas também cada vez mais alinhado com o produto, de você conseguir desenvolver um produto com mais tecnologia, com mais precisão. Como que você vê o papel do produto, da engenharia nesse contexto? O primeiro ponto é a gente entender que não vai ter marca. Nós estamos num momento que poucas marcas ou poucos grupos de máquinas dominam o mercado. E a hora que você vê um domínio de mercado, isso não é ruim, eles são super competentes, mas o que eu vejo? Um portfólio muito discrepante, né? Você vem desde um trator leve até um trator pesado, colhedoras, equipamentos que é difícil a gente fazendo um caminho com o nosso dia a dia, você ter uma marca de automóveis
que é líder de categoria do carro leve até o super esportivo. Essa marca não existe, por mais que ela tenha um portfólio. Então ela vai ser líder em uma categoria e de repente ter os produtos das outras categorias. As máquinas terão marcas granularizadas, que eu quero dizer, você não vai ter poucas marcas, você vai ter mais marcas, uma marca que é melhor no centro-oeste, melhor em determinada operação do que outra. Isso algumas categorias serão sacadas das grandes marcas e marcas menores vão entregar melhor eficiência e dessa forma que o mercado vai acontecer. Eu acredito muito nisso. E aí quando a gente vai para uma visão de tecnologia e mais digital, voltando com a agricultura de precisão, de novo, hoje só 40% da tecnologia embarcada nas máquinas são utilizadas. E muitas vezes esse monte de indicadores é mais uma questão própria de falar, eu tenho esse indicador na minha mão, do que necessidade. Tem alguns indicadores de agricultura de precisão que o agricultor não precisaria nem saber. Porque muitas vezes antes o trabalho de base não está acontecendo. O que eu quero dizer? Às vezes a janela de aplicação de um defensivo não está correta e não adianta você saber se está aplicando dose variável ou não, porque o vento, a condição climática não está adequada para aquilo. Então tem alguns passos que antes da tecnologia a gente precisa garantir. E a conectividade é um deles. Quando nós olhamos uma série de tecnologias que às vezes no interior do Brasil não tem uma conexão com a base de dados, não gera-se um dashboard, ou não vai para uma sala de reunião para definir os indicadores, muitas vezes é aquele negócio de um excesso de informação para zero tomada de decisão. A tendência que nós estamos enxergando são as máquinas que têm algum grau de decisão, que ela mesma enxerga todos os indicadores e reduz uma velocidade, que faz algum tipo de aplicação específica, algo que ela tome a decisão sozinha para não ficar aquele mundo de indicadores sem uma decisão a tempo. Normalmente, quando se está olhando um indicador de agricultura de precisão, a aplicação já aconteceu. Então você vai tomar a decisão para as próximas lavouras, mas o que você já fez já foi entregue e está entregue daquela forma, pode ser que nem muito aderente às tecnologias que foram compradas. Né? Tá. E aproveitando a deixa, né, em termos de tecnologia, por exemplo, a gente vê muito ruído, né? Uhum. Então, a gente fala de digital twin, de inteligência artificial, agricultura de precisão. O que é real, que de fato está acontecendo e o que de fato agrega valor e não gera ruído para o cara da ponta. O que precisa a nível Brasil, porque assim, a gente pega, sei lá, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, outros lugares, a maturidade para algumas tecnologias são diferentes do que o contexto do Brasil. Não adianta simplesmente importar e enfiar agora abaixo. Mas como que você vê... A gente precisa, eu entendi a sua pergunta, a gente precisa de ambiente para que isso rode, né? Eu entendo que tem muitas tendências, tem muita informação que é só manchete. Tem algumas palavras que viram moda, né? Então elas passam a virar argumentos, né? Se você falar que você tem um problema e você fala que você tem um drone, basicamente é a solução do seu problema, né? Não, mas isso aqui está acontecendo. Não, mas eu tenho drone. Agora é inteligência artificial. Você vai usar qualquer coisa e falar que você tem a inteligência artificial, parece que resolveu o problema. E na minha visão, tem bastante balela nessa história. Nós temos que ser muito objetivos. Qual é o desafio do agricultor hoje? O agricultor hoje precisa usar o que ele já tem. 100% da tecnologia disponível nas máquinas dele. Hoje o agricultor não usa nem 50% do que ele tem de tecnologia. Grande parte dessa tecnologia, quando usada, às vezes ele não está usando na janela correta, ou no momento correto. Então, nós não podemos ser levados pela moda. Tem algumas coisas que são tendência e outras coisas que são usadas no dia a dia. Nós temos que estar antenados e monitorando as tendências, mas se a gente for sempre para o lado do vento, aí, o vento soprou para cá e para lá, eu entendo que o agricultor e as empresas, os negócios agroindustriais, eles não têm como ser sólidos. E eu vejo muito que a digitalização, a agricultura de precisão, toda a tecnologia tem que estar aliada a um planejamento estratégico muito sólido das empresas, ou um plano diretor muito sólido. E eu enxergo que isso tem que estar aderente ao interesse da empresa.
Se for comprar iPhone para ser peso de papel, não serve, entendeu? E nós entendemos que muitas vezes tem tecnologia dessa maneira no campo. Legal. Até aprofundando, né, na própria pesquisa da SAI, ele traz um pouco sobre qual que é a principal oportunidade que os agricultores veem, que os produtores veem, como alavanca de crescimento para ele nos próximos anos. A questão do 33%, que foi a maioria, comentou sobre agricultura de precisão, 27% fala sobre eletrificação e maior utilização de biocombustíveis, 21% sobre ferramentas de tecnologia digital e 19% de tecnologias para pequena escala. Como que você define a questão da agricultura de precisão para a nossa realidade? O que é de fato agricultura de precisão? E depois, se você puder dar uma palhinha com relação à eletrificação, porque entra também na questão de combustíveis, fontes energéticas, mercado e tudo mais. Eu entendo que hoje a agricultura de precisão ela já existe, ela já está no campo, tem muita coisa boa, ela precisa ser usada, tá? Tem muito mapa de produção, mapa de fertilidade do solo, mapa de produtividade que não estão sendo usados para tomar as devidas decisões. Aonde estão usando, eu entendo que a agricultura de precisão, de novo, é mais uma ferramenta com um destino fim. Hoje eu entendo que a produção agrícola, a produção vegetal é o foco. Então quando você produz mais, você reduz custos fixos, você dilui custos fixos, você traz mais eficiência financeira para o teu negócio e consegue diluir tecnologias que possam ser mais caras. Por isso que eu sempre digo que a tecnologia tem que reduzir custo. Como? Via produtividade, via aumento de produção para diluir todo o investimento que é feito. Quanto à eletrificação, eu entendo que é uma ferramenta, mas eu não gosto de revolução. Agora vai ser tudo elétrico. A gente sabe que nos automóveis não vai ser assim. Exemplo, no Brasil a gente está tendo um boom de carros chineses elétricos. E nós já vimos que eles são para algumas categorias, de repente é o segundo carro, o terceiro carro daquela casa, é um automóvel mais para uso urbano e não para longas viagens. Isso é uma tendência que a gente sabia que o mercado ia contrabalancear isso. Da mesma forma eu entendo para máquinas agrícolas. Então, exemplo, nós temos hoje um autopropelido pulverizador elétrico autônomo que a Bridge representa. Para essa categoria, para esse downsizing, a gente acredita muito no elétrico, vai ser elétrico. Para outras categorias, exemplo, uma colhedora de cana ou uma colhedora de soja, eu não vejo que isso aconteça porque ela é uma máquina que tem que ser muito mais robusta, tem que ser maior, ela de repente não vai ter a capacidade de baterias, vai ficar muito pesada para ter aquela quantidade de baterias e os quilos de bateria versus o quilo de combustível, energeticamente um não vai justificar o outro. Então eu tenho muito cuidado nessa questão que vira moda. Eu não acredito que para tudo, mas algumas categorias mais leves, a eletrificação vai acontecer. Legal. E indo para a parte final, André, eu queria entender um pouco, a gente fez um diagnóstico de mercado, do que aconteceu, o que tem acontecido, o que você projeta para os próximos anos. Eu acho que falar de 5, 10 anos é um pouco complicado, acho que o espaço-tempo tem cada vez mais sido reduzido, né? Muda rápido. Exato, né? Então como que você vê o futuro das empresas de máquinas e implementos agrícolas, para onde que elas têm que olhar, o que elas têm que entregar em termos de performance, de engenharia, de relação com o cliente, enfim, o que você projeta e como que vocês podem ajudar? Legal. Para mim, está claro que o modelo de negócio vai mudar. O modelo de negócio, os canais de venda mudarão e vai ter muita energia em times de sucesso do cliente, times de atendimento de campo, para que as máquinas de fato rodem as 24 horas ou as horas que elas foram desenhadas para rodar. Tem um indicador hoje no Brasil que a maior quantidade, colhedoras de cana hoje no Brasil, existe uma média de nas 24 horas elas estarem operando 10 horas. Então as outras paradas as outras 14 horas são por inúmeras paradas, inúmeros pontos que tem que ser abordados. Então eu estou falando de uma categoria de máquinas. Imagina em pulverizadores, imagina em tratores de preparo de solo. Então isso aí vai mudar muito. Nós vamos ter que olhar sempre máquinas mais eficientes e rodando efetivamente no tempo que ela tem nas janelas de operação.
Essa é uma visão enquanto produto. O produto tem que ter mais confiabilidade. Eu imagino que nós vamos ter máquinas mais novas. O que eu quero dizer? A rotatividade das máquinas, da troca das máquinas vai ser maior também. Os automóveis, nós temos visto isso no Brasil, né? A gente tem visto, é claro que não estamos falando que os automóveis são descartáveis, mas a vida útil deles é menor, porque todo mundo quer um custo de manutenção menor, carros mais modernos, que entregam mais conforto e segurança. Com as máquinas isso vai acontecer. Então a idade média das máquinas vai reduzir. Isso vai gerar muita oportunidade para quem tem jogo de cintura. Vão ter que reinventar as máquinas com mais curto espaço. Não vai ter muito tempo para trazer máquina pronta. Nós temos visto tecnologias que a gente esperou no setor de cana, por exemplo, por 10 ou 15 anos. A hora que foi lançada, não era bem aquilo. Então, máquinas não tão prontas, mas se aprimorando ao longo do tempo é o que a gente vai ver no mercado. Legal. Até trazendo um pouco para o contexto da Sant, né? A gente tem comentado muito com os clientes que, assim, pensando em engenharia de produto mesmo, né? De desenvolvimento e tudo mais, que a gente tem que aprender a errar tão rápido igual um chinês, né? Igual as máquinas chinesas, e testar num volume absurdo, né? O nível de escala que o mercado asiático e outros mercados têm trazido é muito grande, e aí que vem, por exemplo, tecnologias para desenvolvimento, né? A gente ajuda os clientes, por exemplo, a desenvolver os seus equipamentos mais rápido, com mais precisão, para que quando ele for testar, cara, ele já varreu muitas oportunidades ali, seja a nível de eficiência de combustível, ganhou velocidade, né? Ganhou velocidade. E a gente também tem uma visão, por exemplo, antigamente, nossos pais, né, ficava 15 anos com o carro. A gente vê a tendência também de cada vez mais o produtor reduzir, vamos dizer, a idade das máquinas, né? Então isso cada vez... E ele está reduzindo por quê? Porque a cada ciclo de espaço de tempo menor, ele está renovando a sua máquina porque ele viu ou precisou de uma máquina que entregue diferente, né? Então, assim, as empresas terão que ser mais ágeis no próprio desenvolvimento, né? E te complementando, o mercado, porque antes o mercado esperava que as máquinas viessem prontas. Hoje o mercado também está mais aberto a desenvolver junto. Então as Você empresas... diz o produtor com... O produtor, as agroindústrias entenderam que não dá para esperar tudo da indústria de máquinas, falar, não, aqui tá... É melhor trazer um produto para o mercado mais rápido e terminar de validar em escala comercial e validar de fato, do que validar em bancada ou com uma escala comercial monitorada e depois ir ao mercado muito tarde. Tem esse tempo. O mercado está mais aberto a isso. O mercado, as agroindústrias, as operações agrícolas estão muito mais disponíveis para validar isso junto, fazer isso em parceria, validar em conjunto quase que esse last mile aí para a máquina ser lançada com o máximo de eficiência para operações comerciais. Legal. Né? Talvez para encerrar, a gente viu algumas empresas no Brasil de máquinas e implementos agrícolas, pelo menos no joint venture ali, né? Algumas empresas europeias, até mesmo sul-americanas, adquirindo players importantes do cenário nacional. Você vê isso como uma tendência, pensando também nos asiáticos, ou europeus, americanos, você entende que isso... vai apoiar é uma tendência que siga acontecendo e que possa apoiar, por exemplo, essa transformação de objetivo das empresas de máquinas agrícolas? Legal. Para te responder essa pergunta, entendo que a gente tem que olhar outros mercados também. Então, essas joint ventures têm acontecido não só no mercado de máquinas do Brasil, porque o Brasil é um país que tem sido muito buscado pelas empresas globais. Todo mundo quer estar no Brasil. Porque é um país em constante crescimento, é um país com muito crescimento pela frente, o negócio continua acontecendo aqui, então nós estamos vendo muita empresa internacional vindo para o Brasil. E joint ventures em marca de remédios, né? Investidores, enfim, isso está acontecendo. E no agro não é diferente. Então esse é um primeiro ponto importante, porque a gente, enquanto Bridge, a gente sempre olha outros mercados para entender o que está no agro também, porque olhar só o agro, ser muito nichado e ficar com aquela... não é muito a nossa cara. A gente sempre está olhando o mercado de uma forma mais ampla. E é natural que isso aconteça porque muitas das máquinas que estão sendo desenvolvidas no Brasil estão sendo desenvolvidas por empresas nacionais, com capacidade de investimento às vezes limitada, por mais que elas sejam grandes, e com conhecimento brasileiro. Então vem uma empresa de fora que quer acessar o mercado nacional... né? Não sabe nem como a banda toca, né? Brincando, falando português.
aqui. Então não sabe como a banda toca no Brasil. É mais fácil adquirir, né, uma empresa brasileira que já tem acesso, já está vendendo, já está grande, acelerar, pôr dinheiro, e não dá para negar que o Brasil está barato, né? A nossa moeda não está valendo muito. Então, quando a gente vê uma joint venture, um investimento de, sei lá, 100 milhões de reais, 200 milhões de reais, putz, são 20 milhões de dólares, assim, é pouco dinheiro para uma grande indústria. Então, o Brasil está barato, competente, com muita oportunidade, não tem como ser diferente, e isso é uma oportunidade. Todo mundo que tem conhecimento de campo, que tem conhecimento competente de máquinas e tudo mais, vai ter uma oportunidade de, em algum momento, ser procurado por uma empresa internacional. Legal. André, queria agradecer, cara, pela oportunidade aí da gente estar trocando ideia. Estamos em Bauru, mas indo ao mercado aí, é muito bom contar com você, com a Bridge, com todo o seu time. E obrigado pelo papo, eu tenho certeza. O objetivo do MesaCast da Sant é conseguir entregar conteúdo de valor, e eu tenho certeza que através do conteúdo que a gente gerou hoje, o pessoal vai gostar bastante. Brigadão e, cara, faça suas últimas palavras. Obrigado, Luiz. Foi um papo super legal aqui. Com certeza pude falar um pouco do que a gente faz com a Bridge, o que a gente vem construindo na nossa trajetória. O nosso trabalho não é um trabalho trivial, não é um trabalho corriqueiro, nós não temos concorrentes diretos, justamente porque a gente faz algo diferente, estruturado, com parceiros sólidos, empresas relevantes, e é sempre bom para nós ter parceiros, né, numa visão de crescimento igual a Sant, né, um time moderno que está olhando o futuro, mas sempre pisando no chão. Eu sempre brinco que a gente pode pensar alto e tudo mais, mas tem que amarrar o balão no chão para não voar demais, e esse é o nosso desafio aqui sempre, porque a gente trabalha com empresas tradicionais. Nós trabalhamos com empresas familiares, empresas de dono, empresas que estão no mercado de capitais e que têm uma estrutura de governança muito forte ou estão atingindo essa maturidade de governança. E para nós é sempre um prazer, uma oportunidade de poder compartilhar do que a gente vem fazendo, e foi muito bacana aqui, muito sucesso para a Sant, e vamos marcar outras vezes, foi muito bacana, obrigado. Pô, eu que agradeço, e é um prazer. E pessoal, mais um conteúdo entregue, e tenho certeza que foi um conteúdo de valor. Muito obrigado e vamos para a próxima.